Olá pessoal, eu sou Gelson Gomes, sou policial rodoviário federal aqui do Mato Grosso do Sul. Eu estou aqui hoje na Mandetta, cursos e concursos, para realizar a resolução das questões de legislação de trânsito do último concurso da PRF, esse agora de 2019, ok? Bem bacana, 40 questões, itens 51 a 90 do caderno do bloco 2, do caderno de prova. E a gente vai fazer essas questões, espero que vocês gostem, serão pontuadas as coisas mais importantes de cada questão, as dúvidas mais relevantes e vamos dar início pela questão 51. Há um pequeno texto antes, a gente vai ler aqui e fazer a resolução da primeira questão, da 51. Vamos lá. Ao final de uma festa, Godofredo e Antônio realizaram uma disputa automobilística com seus veículos, fazendo manobras arriscadas em via pública, sem que tivessem autorização para tanto. Nessa contenda, houve colisão dos veículos, o que causou lesão corporal culposa de natureza grave em um transeunte. Considerando a situação hipotética apresentada e o disposto no Código de Trânsito Brasileiro, julgue os itens a seguir. Questão 51. Godofredo e Antônio responderiam por crime de trânsito independentemente da lesão corporal causada, pois a conduta de ambos gerou situação de risco à comunidade pública. Exatamente. Aqui está. Se ele tivesse causado lesão corporal ou não, eles estariam cometendo crime. Porque o artigo 308 do CTB diz que somente o ato de praticar somente a prática dessa ação já caracteriza o crime de trânsito. Então a questão é correta, certa. Questão 52. Godofredo e Antônio estão sujeitos a pena de reclusão em razão do resultado danoso da conduta deletiva narrada. A questão aqui, 52, também está correta. No artigo 308 também, no parágrafo 1º, fala exatamente sobre essa conduta, sobre o resultado danoso da conduta deletiva narrada. Estão sujeitos a pena de reclusão. Porque no parágrafo 1º do artigo 308 do CTB diz que essa pena é de 3 a 6 anos de reclusão. A próxima é a 53. Por se tratar de lesão corporal de natureza culposa, é vedada a instalação de inquérito policial, vamos anotar isso aqui, inquérito policial, para apurar as condutas de Godofredo e Antônio, bastando a realização de exames médicos da vítima e o compromisso dos autores em comparecer a todos os atos necessários às autoridades policiais e judiciárias. Bom, o X dessa questão aqui está no finalzinho, está falando aqui, compromisso dos autores em comparecer a todos os atos necessários. Isso daqui caracteriza um TCO, um crime de uma infração penal de menor potencial ofensivo, que pode ser levado para o TCO, ou seja, uma pena de máximo 2 anos, que não é o caso. Então, vai ser instaurado um inquérito policial sim, então a questão está errada, ok? Bom, vamos para a questão 54, vamos ler o texto anterior aqui. Em cada um dos itens que se seguem, é apresentada uma situação hipotética de crime de trânsito, seguida de uma assertiva a ser julgada, com base no disposto no CTB. 54. Dirigindo seu veículo automotor, Luciano atropelou um transeunte, causando-lhe ferimentos leves. Luciano não prestou socorro à vítima, nem solicitou auxílio à autoridade pública. Nessa situação, a conduta de Luciano será considerada atípica, caso um terceiro tenha prestado apoio à vítima nesse lugar. A questão está errada. Vamos lá. Primeiro, no caso de um atropelamento, se a pessoa se envolve, no caso do Luciano, se envolveu no acidente, atropelou alguém, ele tem que prestar auxílio àquele atropelado. Como é que é esse auxílio? Aqui está falando, prestou socorro à vítima ou nem solicitou autoridade pública, auxílio da autoridade pública. Às vezes a pessoa, o auxílio dela não precisa ser necessariamente o socorro imediato de pegar a pessoa e colocar no carro ou fazer um tipo de procedimento de salvamento de emergência. Não, a pessoa não tem técnica para isso ou não tem capacidade psicológica no momento, é fazer contato com as autoridades, Polícia Militar 190, Polícia Rodoviária Federal 191, se for uma rodovia federal,
SAMU, Corpo de Bombeiros, e fazer esse contato e avisar o que ocorreu. Isso daí caracteriza que ele prestou socorro à vítima, ok? Na segunda parte aqui, está falando que a conduta dele será considerada atípica porque caso um terceiro tenha prestado socorro à vítima, apoio à vítima em seu lugar. Ok, uma pessoa pode, ele saiu do lugar, não prestou socorro, a terceira pessoa prestou socorro e salvou essa vítima. Perfeito, mas essa conduta dessa terceira pessoa não tira a culpa do Luciano que cometeu o atropelamento. O artigo 304 do CTB fala exatamente isso, tá? Que a letra da lei fala exatamente isso, que a conduta não será considerada atípica caso o terceiro tenha prestado apoio à vítima em seu lugar, ok? Então, repetindo, a questão está errada. Questão 55. Felipe, ao violar a suspensão para dirigir, foi flagrado e autuado pela autoridade competente em operação de fiscalização conduzido seu veículo automotor em via pública. Nessa situação, o Felipe responderá por crime de trânsito e poderá receber como pena nova imposição adicional de suspensão pelo dobro do primeiro prazo, sendo vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, em razão da natureza da infração. Isso daqui não está na letra da lei. A questão está errada. E também por essa parte aqui, que diz que ele poderá receber imposição adicional de suspensão pelo dobro do primeiro prazo. Não. A suspensão será pelo mesmo prazo da primeira suspensão, ok? E lembrando que esse crime é um crime de menor potencial ofensivo e será lavrado o TCO, tá? Termo circunstanciado de ocorrência para o condutor, no caso Felipe. Questão 56. Lucas, motorista de ônibus, quando dirigia seu coletivo, atropelou e matou culposamente um pedestre. Sávio, deixa eu circular aqui, motorista de ônibus. Sávio, ao conduzir seu veículo em passeio com a família, atropelou culposamente na faixa de pedestre, uma pessoa que faleceu no mesmo instante. Severino, ao dirigir seu veículo, atropelou culposamente um transeunte que estava na calçada. Ela morreu em seguida. Nessas situações, Lucas, Sávio e Severino responderão por crime de trânsito, cujas penas poderão, pelas circunstâncias fáticas, ser aumentadas até metade, e suas habilitações para dirigir deverão ser suspensas. Ok. A questão está certa, tá? A questão está certa, porque a legislação aqui, no artigo 302 dos crimes de trânsito, prevê em um dos seus incisos exatamente o que está falando aqui. Lucas, motorista profissional, que atropelou culposamente e matou um pedestre. Sávio, atropelou um pedestre na faixa de pedestre. E o Severino atropelou um pedestre na calçada. Ou seja, são 3 agravantes do crime de trânsito, tá? E, como eu disse no começo, no finalzinho aqui, a habilitação de dirigir serão suspensas, dos 3. Então a questão está correta. Questão 57. Alfredo, conduzindo seu veículo automotor sem placas, atropelou um pedestre. Alessandro, dirigindo o veículo de categoria diversa das que sua carteira de habilitação permitia, causou lesão corporal culposa em um transeunte ao atingi-lo. Nessas situações, as penas impostas a Alfredo e Alessandro serão agravadas, devendo o juiz aplicar as penas base, em especial atenção à culpabilidade e às circunstâncias e consequências do crime. Artigo 291 do CTB, parágrafo 4º, que fala exatamente que o juiz vai aplicar essas penas base, em especial atenção à culpabilidade e circunstâncias do crime. Ou seja, o veículo automotor sem placa, ok? E o Alessandro estava dirigindo um veículo com uma categoria diferente da sua CNH. Então, essa questão aqui está certa, ok? O Wellington, maior e capaz, sem habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, tomou emprestado de Sandro, também maior e capaz, seu veículo para visitar a namorada em um bairro próximo, aquele que ambos residiam. Sandro, mesmo ciente da falta de habilitação de Wellington, emprestou o veículo. Considerando a situação hipotética apresentada, julga os itens que se seguem à luz do Código de Trânsito brasileiro. Questão 58. Sandro responderá por crime de trânsito somente se a condução de Wellington causar perigo de dano. Somente se causar perigo de dano. Não, está errada. Existem 2 legislações. Tem a súmula do STJ 575, que fala em perigo abstrato, que é exatamente o que ocorreu. O Sandro, que é o proprietário do veículo, o dono do veículo,
permitiu que o Wellington dirigisse o veículo, ou seja, perigo abstrato de dano, ok? Mesmo se não houver o dano, então o Sandro vai responder por crime de trânsito, tá? Como está previsto também no artigo 310 do CTB. A questão está errada. Questão 59. O Wellington responderá por crime de trânsito independentemente de gerar perigo de dano ao conduzir o veículo. Está errado também. Nesse caso aqui, o condutor, o Wellington, mesmo não sendo habilitado, como está previsto no artigo 309 do CTB, ele só vai ser enquadrado em crime de trânsito se causar perigo de dano na sua condução. Ou seja, se o policial rodoviário federal abordar o Wellington dirigindo, não por seu CNH, mas não está caracterizado que cometeu perigo de dano ou está causando perigo de dano, não há que se falar em crime de trânsito. Somente o auto de infração e a medida administrativa cabível no momento. Ok? Então a questão também está errada, 59. Em cada um dos itens que se seguem, é apresentada uma situação hipotética relativa a infrações previstas no CTB, seguida de uma assertiva a ser julgada. Questão 60. Dirigindo seu veículo automotor, Caio foi abordado por policial rodoviário federal que constatou que a validade do seu CNH estava vencida há mais de 30 dias. Nessa situação, Caio será multado, sua CNH será recolhida e seu veículo será removido. Bom, o agente da autoridade de trânsito, ele não multa, ele não aplica penalidade, ele autua. Pode ser que o CESP tenha usado isso daqui achando que posteriormente ele seria multado pela autoridade de trânsito. Mas o correto seria aqui, seria autuado. A CNH será recolhida, correto, o problema é que o veículo não será removido, o veículo será retido até que o condutor apresente outro condutor com CNH, outro condutor habilitado. Daí será retido, apresentando outro condutor será liberado, ok? Então a questão está errada. Artigo 162, parágrafo 5º do CTB. Questão 61. Um policial rodoviário federal abordou o condutor de um veículo por dirigir sem usar o cinto de segurança. Nessa situação, depois de aplicar multa, o policial poderá reter o veículo somente até a colocação do cinto de segurança, se não constatar outra infração. Ok. Mais uma vez, o problema aqui de aplicar a multa. Está falando aqui claramente. Na situação, depois de aplicar a multa, o policial poderá reter o veículo somente até a colocação do cinto. Ok, ele vai reter, colocou no cinto e vai liberar. O problema é que o histórico da CESP, a CESP colocou essa questão como certa, ok? Questão 61. Mas, como já disse anteriormente, o agente da autoridade de trânsito não multa, ele apenas autua ou faz a lavratura do auto de infração. O gabarito preliminar do CESP está como correta, mas essa questão é errada. Provavelmente vão entrar com recurso, ou ela vai ser alterado o gabarito, ou vai ser anulada, ok? Questão 62. O condutor de um veículo foi abordado por policial rodoviário federal depois de ultrapassar outro veículo pelo acostamento. Nessa situação, o policial poderá multar o condutor, mas não poderá reter nem remover seu veículo. Gabarito preliminar do CESP, está dizendo que a questão está correta, mas a gente volta no mesmo problema da questão anterior, da 61. Multar somente a autoridade de trânsito, não o agente da autoridade de trânsito, que é o policial rodoviário federal. Está até previsto no artigo 256 do CTB, somente quem aplica a penalidade é a autoridade de trânsito. Ou seja, o agente não tem autoridade para poder aplicar a multa, aplicar a penalidade. Então, no meu entender, essa questão está errada, apesar do gabarito estar como certa, mas é uma questão que é passível de recurso, de anulação ou alteração da resposta do gabarito. Questão 63. O condutor estacionou seu veículo sem observar a distância máxima permitida de afastamento da guia da calçada. Nessa situação, o condutor poderá ser multado e seu veículo removido. Ok, está certo. Existe uma legislação prevê, o Código de Trânsito prevê distância mínima de 50 centímetros a 1 metro. Se ele ficar de 50 centímetros a 1 metro estacionado, a infração leve, o veículo pode ser removido. Acima de 1 metro, a infração grave, o veículo também será removido. Então, ele não falou que é distância, mas ele falou que estacionou sem observar a distância máxima. Pode ser uma dessas duas opções, que seja, mas de qualquer forma estará errado e vai caber. O condutor será multado e o veículo será removido. Nesse caso aqui, o condutor será multado, cabe
esse termo multado, por quê? Não está falando que é o agente da autoridade de trânsito, o policial rodoviário federal, no caso aqui, provavelmente um agente de trânsito da prefeitura ou do órgão de trânsito do município, que vai aplicar, que vai autuar. Não, aqui está falando que ele poderá ser multado. Poderá ser multado. Então, quer dizer, está bem genérico aqui. Então, aqui não tem problema de ser o termo multado. O problema é se ele tivesse dito que foi abordado por um agente e esse agente multou. Não, aí estaria errado, como disse nas duas questões anteriores. Mas a questão aqui está correta. Questão 64. Márcio conduzia seu veículo automotor produzindo fumaça em níveis superiores aos legalmente permitidos. Nessa situação, conforme o nível de fumaça exalada, a conduta de Márcio pode configurar tanto infração administrativa como crime de trânsito. A questão está errada, ok? Infração administrativa, sim, será tomada a medida administrativa cabível para esse caso, auto de infração, retenção ou remoção do veículo, mas não há que se falar em crime de trânsito, ok? A questão está errada. Com base no disposto do Código de Trânsito Brasileiro, eu julgo os próximos itens. Questão 65. Para que o concessionário de serviço público de transporte de passageiros conheça a pontuação de infrações atribuída ao motorista de seu quadro funcional, que, no exercício das atividades remuneradas ao volante, tenha tido seu direito de dirigir suspenso. Ela deve ter autorização do respectivo empregado, uma vez que essa informação é personalíssima. Não, a questão que está errada. Essa informação não é personalíssima. Está previsto, inclusive, no artigo 261 do CTB, parágrafo 8º, é exatamente isso, que as concessionárias e permissionárias de serviço público de transporte têm o direito de saber a pontuação de seus respectivos funcionários, no caso dos motoristas. Então a questão está errada. Questão 66. Se o policial rodoviário federal autuar por infração de trânsito um condutor de veículo em circulação no Brasil, mas licenciado no exterior, o infrator deverá pagar a multa no país de origem do licenciamento automóvel, na forma estabelecida pelo CONTRAN. Não, a questão está errada. Exemplo prático aqui do Mato Grosso do Sul são os países de fronteira, Bolívia e Paraguai. Os motoristas paraguaios que adentram ao Brasil sejam autuados, eles têm que efetuar o pagamento do auto de infração e da multa antes de sair do Brasil. Antes de sair do Brasil. É gerado auto de infração à via deste condutor e um boleto para o pagamento daquela respectiva autuação, que já se transforma em multa automaticamente, ok? Caso esse condutor vá embora sem pagar essa multa, assim que ele voltar ao Brasil, se ele for abordado, ele vai ser retido e só vai sair quando efetuar o pagamento dessa multa, ok? E mais uma vez, repetindo, em relação às questões anteriores, aqui está sendo bem claro, tá? No começo da questão, se o policial rodoviário federal autuar, ou seja, ele autua, aí está correto, ele autua o condutor. Está previsto no artigo 119, parágrafos 1 e 2, a previsão legal em relação à conduta do condutor estrangeiro, de ter que pagar a multa aqui no Brasil antes de sair, ou se sair sem pagar, quando voltar ao Brasil e for abordado, seu veículo será retido até que ele pague essa multa. Com relação à sinalização de trânsito, julgue os itens subsequentes. Questão 67. Nas rodovias de pista dupla, localizadas em vias rurais, a velocidade máxima permitida para automóveis, caminhonetas e motocicletas será a mesma. Correto, a questão está correta. Aqui a velocidade máxima em pista dupla é 110 km por hora, ok? Se fosse pista simples, seria 100 km por hora para os mesmos veículos, automóveis, caminhonetas e motocicletas. Lembrando que houve alteração pela Lei 3.281 de 2016 em relação a essas velocidades, tá? Porque a pista simples não era 100 km por hora como era hoje, antes dessa legislação, era 110 também. Então, tanto pista dupla quanto pista simples, anteriormente automóveis, caminhonetas e motocicletas, a velocidade máxima permitida era 110. Agora, após essa legislação, passou a ser 100 em pista simples, para automóveis, caminhonetas e motocicletas. Então a questão 67 está correta. Questão 68. A sinalização de trânsito segue uma ordem de prevalência.
As ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as normas de circulação e outros sinais. As indicações do semáforo sobre os demais sinais. E as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Perfeito, a questão está correta. O artigo 89 do CTB, a letra da lei é exatamente essa. Só copiaram e colaram. O agente de trânsito prevalece sobre as normas de circulação, indicações de semáforo sobre os demais sinais e indicações de sinais sobre as demais normas de trânsito. Está correta a questão. Com relação ao Sistema Nacional de Trânsito, julgue os itens seguintes. Questão 69. A Polícia Rodoviária Federal integra o Sistema Nacional de Trânsito, SNT, competindo-lhe, no âmbito das rodovias e estradas federais, implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito. Certíssimo. A questão está correta. Artigo 20, inciso 8 do CTB, fala exatamente sobre isso, sobre o Sistema Nacional de Trânsito e sobre a competência da Polícia Rodoviária Federal dentro do Sistema Nacional de Trânsito. A questão está correta. Cada um dos itens a seguir apresenta uma situação hipotética relativa a operações de fiscalização em rodovias federais, seguida de uma assertiva a ser julgada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e das resoluções do CONTRAN. Questão 70. O CONTRAN é o órgão máximo executivo de trânsito da União, cabendo a coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito ao Departamento Nacional de Trânsito. Ok. Aqui já na primeira linha a gente já dá para ver o erro. O artigo 7º, inciso 1 do CTB, versa sobre o CONTRAN e fala que é o órgão máximo normativo e consultivo, tá? Normativo e consultivo, não executivo. O órgão executivo máximo é o DENATRAN, ok? Então a questão está errada. Vamos agora à questão 71. Em uma operação de fiscalização na abordagem de um veículo automotor, o policial rodoviário federal, ao notar que o condutor do veículo apresentava vermelhidão nos olhos, odor de álcool no hálito, desordem nas vestes e fala alterada, solicitou que o motorista se submetesse ao competente teste, mas o etilômetro apresentou súbita pane, tornando-se inservível para o teste. Nessa situação, diante da impossibilidade de confirmar a alteração da capacidade psicomotora do condutor, o policial ficou impedido de lavrar o auto de infração pela conduta de direção sob a influência de álcool prevista no CTB. Ok, pessoal, a questão 71 ela está errada, ok? O auto de infração deve ser lavrado sim, artigo 165 do CTB, ok? Mesmo o aparelho de estilômetro não estando em condições de realizar o teste, não há problema, porque no próprio texto aqui da questão ele fala sobre a vermelhidão nos olhos, o álcool etílico, o odor de álcool no hálito, as desordens nas vestes e fala alterada. Então, esses sinais caracterizam que o condutor está embriagado, então ele vai fazer a autuação. E lembrando que em caso de crime, se for fazer o flagrante de crime, o agente, o policial, ele pode também, deverá fazer um vídeo gravando a situação do condutor para poder anexar ao auto de infração e ao boletim de ocorrência criminal, que vai ser encaminhado à Polícia Civil se ele for encaminhado. Questão 72. No interior de um automóvel com capacidade para 5 pessoas, o condutor transportava 4 crianças. Uma de 8 anos de idade, no banco dianteiro, e outras 3, todas de 9 anos de idade, no banco traseiro. Cada criança utilizava o cinto de segurança individual. Apesar de ser mais nova que as demais, a criança transportada no banco dianteiro era de maior estatura. Nessa situação, a disposição das crianças no veículo está em conformidade com a legislação de trânsito brasileira. Perfeito. 5 lugares no veículo, 4 crianças. Todas elas estão acima da idade que não precisa mais do dispositivo de retenção, ou seja, assento de elevação vai até de 4 a 7 anos e meio. Então, uma tem 8 e 3 tem 9. Então, todas elas vão no cinto de segurança e a de maior estatura vai no banco da frente, que é de 8 anos. Ok? A questão está correta. Vamos para 73. Constatado que no para-brisa de um veículo automotor havia sido aplicada a película não refletiva, o policial rodoviário federal
utilizando-se de um medidor de transmitância luminosa legalmente aprovado, verificou o valor de 70% de transmitância luminosa do conjunto vidro-película na área central do para-brisa. Nessa situação, não há o que se falar em auto de infração, pois o valor verificado está dentro do padrão da regularidade previsto na legislação de trânsito brasileira. Questão 73 está certa, ok? Questão 73 está correta. Resolução 254 do CONTRAN versa sobre essa porcentagem, que é essa mesmo para vidros coloridos e 75% para vidros transparentes. Então não há que se falar em autodifração. A situação que estava correta do veículo e o agente não vai poder fazer o autodifração nessa situação aqui. Lembrando que essa resolução 254, ela fala de todos os vidros também do veículo, vidros indispensáveis, que seriam o para-brisa, os vidros laterais e os vidros não indispensáveis, que é o vidro, por exemplo, da porta traseira. Não há limite, a resolução diz que não há limite de transmitância, mas não pode ser menor que 28%. Então, ratificando, a questão está correta. Questão 74. Em uma rodovia federal, em um trecho em curva, localizado fora do perímetro urbano, é alto o índice de acidente de trânsito, apesar de haver medidor de velocidade do tipo fixo instalado no local. Nesse caso, no sentido de aumentar a fiscalização do excesso de velocidade nesse trecho, será correta a utilização de equipamento do tipo portátil, a distância de 1 km do medidor de velocidade do tipo fixo já instalado. Não, essa questão aqui, 74, ela está errada porque pode-se sim colocar, pode-se utilizar um outro radar sem seu fixo já está instalado no radar portátil. O PRF pode estar usando o radar portátil, mas a distância que está errada. Resolução 396 diz que em rodovias federais, em locais rurais, essa distância tem que ser mínima de 2 km. Rodovias federais, 2 km, não 1 km, como está falando aqui na questão. Tá? E a título de informação, a mesma resolução, 396, diz que se for rodovia federal em perímetro urbano ou vias de trânsito rápido em perímetro urbano, a distância é de 500 metros de um radar para o outro. Então a questão está errada. Ok? Questão 75. Estudos técnicos adequados constataram a necessidade de instalar equipamentos de controle de velocidade do tipo fixo em trecho de rodovia federal, onde é alto o índice de acidente de atropelamento de pedestres. Nessa situação, respaldado nas evidências técnicas, a intervenção na via poderá ser realizada desde que mediante prévia autorização do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, ou seja, o DENIT. Questão correta, tá? Questão 75 correta. A resolução 289 versa exatamente sobre isso. Se você for instalar qualquer tipo de equipamento, não só radar, tem que ter autorização do DENIT para fazer alteração de equipamento ou instalar placa, qualquer tipo de coisa que é de competência do DENIT. A questão está correta. Vamos para a questão 76. Deixa eu ler o texto de cima primeiro. De acordo com o que dispõe as resoluções do CONTRAN acerca do transporte de bicicletas e veículos automotores, julgue os itens que se seguem. 76. Não se permite o transporte de bicicleta em veículos com compartimento de carga aberto, mesmo que o comprimento da bicicleta ultrapasse o comprimento da caçamba ou do referido compartimento. Bom, resolução 349 do CONTRAN, essa questão está errada, ok? A bicicleta, nessa resolução, lá no final, ela fala que a bicicleta é considerada carga indivisível. E na própria resolução tem uma parte falando que na caçamba de um veículo, no caso, está falando aqui compartimento de carga aberta, está falando aqui que o comprimento não ultrapassa o comprimento da caçamba. Pode ultrapassar sim. Assim, uma caçamba que não cabe a bicicleta, por exemplo, pode ser aberta. Então, a questão está errada. Questão 77, independentemente de instruções do fabricante, nos dispositivos instalados na parte traseira e externa do veículo, a quantidade de bicicletas que podem ser transportadas depende do comprimento do balanço traseiro ocupado pelas bicicletas, que, de acordo com a legislação pertinente, não pode ultrapassar 60% de distância entre os eixos do transportador. Ok, essa parte aqui final está certa, 60% é a distância do balanço traseiro em relação à distância dos eixos dos veículos, o centro dos eixos do veículo.
Ok. O problema é o início aqui da questão, que essa vai dar uma discussão. Independentemente de instruções do fabricante. O gabarito está dando que essa questão está errada. Mas o problema aqui que na resolução 349 diz que tem que usar as especificações do fabricante do dispositivo instalado, que vai instalar no veículo para carregar a bicicleta. Então esse é o problema aqui, porque a resolução fala que tem que ter, não é independentemente da instrução do fabricante, tem que seguir as instruções do fabricante, ok? Então a questão pelo gabarito está constando que é errada, mas pode ser que haja recurso, seja modificado, ou pode ser que seja anulado também essa questão. Próxima questão, questão 78. O transporte de bicicletas em dispositivos fixados no teto do veículo estará em conformidade com a legislação de trânsito caso a altura do sistema de veículo dispositivo bicicleta não ultrapasse 4,4 metros. Bacana essa questão. Ela está correta, tá? Ela acabou utilizando até duas resoluções aqui, que é 349, que já falei anteriormente, que versa sobre as bicicletas, e resolução 210 também, que sobre as dimensões. Então, na 349 tem uma parte da resolução, tem até um desenho mostrando a altura máxima do teto para carregar carga no teto do veículo, que é 50 centímetros. À exceção das bicicletas. Elas têm mais que 50 centímetros, então elas podem ser carregadas no teto, desde que, de acordo com a resolução 210, não ultrapasse a altura máxima de 4 metros e 40 centímetros. Ok? Então a questão está correta. No dia 31 de janeiro de 2019, às 21 horas, um policial rodoviário federal em rodovia federal de pista simples, informação importante, abordou um veículo tipo cegonha, que é o CTV, combinação de transporte de veículo, combinação de um caminhão trator e semi-reboque, com 22 metros de comprimento e distância entre eixos extremos de 18 metros. Até aí tudo ok. Que transportava veículos das plataformas inferior e superior, informação importante também. O disco diagrama do registrador instantâneo e inalterável de velocidade de tempo, tacógrafo ou cronotacógrafo, do veículo mostrava sobreposição de registros, o que impossibilitava a leitura do tempo de movimento do veículo e suas interrupções. Na ficha de trabalho do autônomo do condutor constavam data da saída 3/1 de 2019 e hora da saída 17 horas. Além disso, a autorização especial de trânsito, AET, de posse do condutor não permitiu o tráfego em local e horário distintos do que prevê a norma aplicável. Considerando a situação hipotética, julgue os itens à luz do CTB e das resoluções do CONTRAN. Bom, questão 79. O condutor em questão não ultrapassou o tempo máximo ininterrupto de direção previsto na legislação de trânsito para esse tipo de veículo. Se a gente voltar lá, ele iniciou a viagem às 17 horas e foi abordado às 21. Então, 4 horas, ele não ultrapassou o tempo, 5 horas e meia. Então, aqui, não ultrapassou o tempo, a questão está correta, 79. Ok? Não ultrapassou o tempo de direção ininterrupto. Questão 80. Nessa situação, apesar de o diagrama não se prestar para exame, porque ele estava com sobreposição, não cabe a aplicação de penalidade decorrente do defeito no aparelho registrador, já que foi possível a fiscalização do tempo de direção do motorista por meio de verificação da ficha de trabalho do autônomo. Ok, conseguiu verificar o tempo de trabalho, mas a questão está errada, porque cabe sim a autuação, pois o registro de tacógrafo, o aparelho, o tacógrafo, o cronotacógrafo, não estavam funcionando. Então, artigo 230 do CTB, ele é um enquadramento, será autuado nesse artigo 230. Então, a questão está errada. Na 81, diz o seguinte: haja visto o horário e o local da vistoria, bem como as condições de transporte do veículo, o policial rodoviário federal deverá lavrar auto de infração pelo descumprimento da restrição de tráfego, cabendo a aplicação de penalidades previstas no CTB. Sim, a questão 81 ela está correta, ok? Está correta porque
ele está transitando fora do horário que a AET permite, autorização especial de trânsito, ou seja, o veículo, nesse caso aí, uma cegonha, combinação de transporte de veículo, transitando em rodovia de pista simples, com veículos na plataforma de baixo e na plataforma de cima, ela só pode rodar do amanhecer ao pôr do sol, conforme a AET, ok? 21 horas já é de noite, apesar de haver controvérsia em algumas cidades que 21 horas, devido ao horário de verão, vai ter sol ainda, mas isso são exceções. Então o que importa é que do amanhecer ao pôr do sol, na maioria das cidades do Brasil, 18 e 18 e pouquinho já escureceu. Então está correta, cabe a aplicação da penalidade prevista no CDB, ok? Questão 81 correta. Com relação aos requisitos mínimos previstos nas resoluções do CONTRAN acerca de segurança para amarração de cargas transportadas em veículos de carga, julgue os itens subsequentes. Questão 82. Nos veículos com carroceria aberta, os dispositivos de amarração devem ser tensionados pelo lado externo das guardas laterais, independentemente do espaço interno ocupado pela carga na carroceria, como mostram as figuras a seguir. Bom, tem as figuras aqui de 2 caminhões e a resposta dessa questão aqui é errada, ok? O que acontece? Ele não pode fazer amarração, igual está aparecendo no caminhão, principalmente nesse caminhão da esquerda, que está na figura, só por cima da carga e por fora, naquelas guardas laterais. Não fica fixo. Então ele tem que fazer amarração por dentro na carroceria do veículo, para ela ficar firme, ok? Então isso está previsto na resolução 552 do CONTRAN. Então tem que seguir certinho a resolução lá por questão de segurança. Então, questão 82 está errada. Questão 83. No caso de transporte de tubos apoiados sobre a carroceria e na posição horizontal, apesar de a carga ultrapassar a altura do painel frontal da carroceria, é permitida a circulação do veículo ante a impossibilidade de deslizamento longitudinal da carga, como ilustra a figura a seguir. Essa questão aqui é bacana, porque tem que prestar muita atenção, inclusive na figura, porque a resolução 552 ela tem umas figuras também de caminhão, só que é um pouco diferente dessa daqui. A questão está correta, tá? A questão está correta. Ele está dizendo que a carga ela não vai deslizar longitudinalmente, ou seja, que possa deslizar em direção à cabine, por exemplo, ou para trás. Por quê? Porque aqui no desenho o tubo é grande e a maior parte do tubo está preso no anteparo, ok? Está preso no anteparo da carroceria, ou seja, no painel frontal da carroceria. Então ele não vai deslizar dessa forma, está correto. Diferentemente da resolução, a foto que está na resolução 552 de um caminhão, são tubos também, só que não é dessa forma. Tem tubos colocados, são tubos mais finos. Então os que estão embaixo estão presos pelo painel frontal e os que estão em cima não estão presos. Então aquela foto estaria errada. Se fosse uma foto daquela, com certeza estaria errada. Mas como ele ilustrou com a foto e pediu para verificar a foto, a questão ficou certa. Não tem como se movimentar aqui longitudinalmente os tubos. Questão 83 correta. Questão 84. Tanto em veículos do tipo baú frigorífico, como da figura 1A9I a seguir, como em veículos do tipo baú lonado, como da figura 1A9-2 a seguir, é opcional a existência de pontos de amarração internos para a carga transportada. Não é opcional. O sider aqui, ó, não tem como você transportar, esse daqui chama-se sider porque ele é lonado nas laterais. Não tem como você transportar a carga sem amarrá-la dentro do veículo, porque senão não vai ficar seguro. A lona do veículo, por si só, não vai fazer segurança. Questão 84, errada. À luz das disposições do CTB e das resoluções do CONTRAN acerca das regras de circulação de motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos e quadriciclos motorizados, julgue os itens a seguir. Questão 85. Entre as 3 situações ilustradas a seguir, apenas o dispositivo utilizado na figura 1A9-5 é permitido para o transporte de galões de água mineral
com capacidade de até 20 litros. A questão 85, ela está correta. Galão de 20 litros, como está na própria foto aqui, na terceira figura, né, de baixo. E botija de gás de 13 kg, ok? Como está previsto na resolução 356, somente esses dois aí podem ser carregados nessas motocicletas, motofrete, por exemplo, em sidecar, ok? Não pode ser diretamente no dispositivo na própria motocicleta. Então tem que ser somente a água de até 20 kg ou botija de gás de 13 kg no sidecar. Então a questão está correta. Resolução 356 do CONTRAN, ok? Questão 86. É permitido que motocicleta levante a viseira do capacete enquanto o veículo conduzido estiver parado, aguardando a travessia de pedestre diante do semáforo. Questão 86, ela está correta, tá? A viseira do capacete do motociclista tem que estar fechada. Questão de segurança, principalmente para os olhos. Mas, nessa situação, parado no semáforo, aguardando o pedestre atravessar, ele pode dar uma levantada na viseira sim, desde que quando ele for sair abaixo, logicamente. Então a questão está correta, ok? Resolução 456 do CONTRAN, que versa sobre o capacete e viseira e afins. Questão 87. Situação hipotética. Em operação de fiscalização em uma rodovia federal, a equipe da PRF verificou que o condutor de um quadriciclo não fazia uso de capacete. O policial que abordou o condutor o liberou, considerando que o uso do capacete pelo condutor desse tipo de veículo se restringe à condução em vias urbanas pavimentadas. Assertivo. Nessa situação, foram adequadas as condutas do policial e do condutor? Não. Errado. Resolução 573 do CONTRAN, que versa sobre as regras para a utilização de quadriciclo autorizado. Então está errado, ele tem que usar o capacete sim, ok? No que se refere aos procedimentos para aplicação de penalidades previstos no CTB e nas resoluções do CONTRAN, julgue os itens substitutivos. Questão 88. Situação hipotética. Ao abordar um veículo em rodovia federal, o policial rodoviário federal constatou que o condutor, que era o proprietário do veículo, dirigia sem utilizar o cinto de segurança. Ok. O policial lavrou auto de infração que continha a assinatura do condutor e especificava o prazo para a apresentação da defesa da autuação. Assertivo. Nessa situação, fica dispensada de expedir a notificação da autuação ao proprietário do veículo. Perfeito. Questão 88, está correto. Aqui está dizendo o seguinte, que foi bem claro. O condutor era proprietário do veículo. Ele foi abordado, estava sem cinto de segurança, foi autuado pelo policial. Ok. O policial fez a autuação, imprimiu, entregou a via do usuário e do condutor e proprietário também, e ele assinou. Então, à medida que ele assinou, que ele foi autuado, ele está sendo notificado também. Então, não vai precisar, no processo do auto de infração, não vai ser necessário que seja enviado para a residência dele, com o endereço do documento do CRLV, a notificação da autuação. Ele já está autuado, ok? Então, a questão 88 está correta. Questão 89. As receitas oriundas de multas aplicadas pela PRF serão repassadas ao DENIT, órgão executivo rodoviário, com circunscrição sobre as rodovias federais. Não, isso aqui está errado. Resolução 289. 289, salvo engano, artigo 3º, ele versa sobre essas multas aplicadas tanto pela PRF quanto pelo DENIT. Cada órgão vai aplicar a sua multa e vai recolher esse valor. Não vai ser enviado para outro órgão, não. No caso, a PRF que não vai passar nada para o DENIT e vice-versa. Resolução 289 do CONTRAN. A questão, então, aqui 89 está errada. E a questão 90, a última agora, situação hipotética. Polícia Rodoviária Federal, ao flagrar o condutor de um veículo dirigido alcoolizado,
o que ficou comprovado pelo teste de etilômetro lavou o competente auto de infração de trânsito assertivo. Nessa situação, a própria PRF aplicará ao condutor infrator a penalidade de suspensão do direito de dirigir, assegurando-lhe a ampla defesa, o contraditório e devido processo legal. Bom, questão 90 está errada, ok? Não é competência da PRF aplicar a penalidade de suspensão. É feito auto de infração, enquadramento 165, artigo 165 do CTB, dirigir sob influência de álcool, porém, a documentação que foi gerada do auto de infração, a apreensão do CNH, vai ser enviado para o Detran depois das informações para que o Detran monte o processo da penalidade de suspensão da habilitação do condutor. Então, é competência do Detran, ou dos Detrans, não da PRF, a penalidade de suspensão. Por isso que a questão está errada. A questão 90 está errada. Ok? Pessoal, foi isso então. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui fazendo as resoluções das questões da PRF desse ano, tá? Bloco 2 do caderno de provas. Bem bacana, 40 questões para a PRF, caiu crime de trânsito, legislação, a legislação do CTB, mais resoluções, algumas questões que cabem recurso em relação, que ficaram com muita dúvida, muita polêmica e que podem ser anulados ou alterado o gabarito. A gente agradece imensamente a oportunidade, peço que todo mundo que gostou se inscreva no canal da Mandetta, Cursos e Concursos, que ocorrerão mais resoluções de provas de concursos aqui com a gente, ok? Muito obrigado e até a próxima.